Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Já começar agradecendo aos mais de 7.000 inscritos do canal, nosso canal crescendo e eu sempre tentando trazer dentro do possível assuntos novos através dos nossos vídeos. E hoje eu vou abordar uma questão que está rodando aí pelas redes sociais, que é uma postagem com essa imagem. Obviamente eu a reproduzi aqui de uma maneira bastante simplória, que são duas pessoas frente a frente com um desenho no chão. Uma afirmando que é um 6, a outra afirmando que é um 9. Por que eu me aproveitei desta postagem para estar discutindo a respeito? Porque eu vejo com uma certa frequência as pessoas afirmando a sua posição ser a certa e a do outro ser errada, e isso em vários parâmetros, em várias situações. E aí nós podemos nos utilizar dessa postagem para pensar o quanto isso é perigoso. Nós fazemos afirmações plenas de que nós estamos falando o correto e que o outro está errado. Porque são pontos de vista diferentes e é difícil afirmar de fato qual deles está correto. A mesma questão do copo meio cheio e do copo meio vazio. É uma velha questão que já é pensada tanto no senso comum quanto de maneira filosófica há muito tempo. Então, como que nós dizemos qual dos dois está certo, se é um 9 ou se é um 6? Não temos como afirmar isso. E ambos têm motivos e têm embasamento para defender o posicionamento deles. E isso acontece, aqui é uma maneira bastante simplória e simbólica de falar a respeito, mas isso acontece em várias áreas mais complexas. Por exemplo, quando nós falamos dentro da própria psicologia ou da filosofia. Dentro da psicologia, por exemplo, nós temos situações onde um teórico defende um posicionamento, interpreta a situação de um modo e outro de uma maneira totalmente distinta, de uma maneira que às vezes até parece contrária à anterior ou contraditória em algumas situações. Mas é necessário que nós entendamos que o fato de uma poder estar certa não condena automaticamente a outra estar errada. Então ambas as pessoas podem estar falando de situações que são verdadeiras dentro da compreensão delas. E aí que demanda essa extrema cautela nossa ao apontar o dedo para a pessoa dizendo você está errado. Tanto é que a grande maioria que eu vejo das pessoas que tem realmente um nível de estudo maior, tem um desenvolvimento intelectual um pouco maior e um pensamento mais elaborado, essas pessoas geralmente não dizem você está errado. Elas argumentam com embasamento, com raciocínio lógico e tentam apontar para você os motivos pelos quais ela defende o posicionamento dela. E aí cabe a você entender esses motivos e acreditar que o posicionamento dela está mais correto que o seu para você ou não. Ou manter o seu posicionamento e dizer não, eu entendo que você tem motivos para defender esse posicionamento, mas o meu é outro. E aí nessa imagem um pouco, digamos, humorística, desse fator de termos diferentes visões e por isso diferentes opiniões, nós poderíamos dizer, chama quem fez o desenho no chão para dizer se é um 6 ou é um 9. Aí você chama a pessoa que fez o desenho e ela vai dizer, não, eu só rabisquei o chão, o que vocês estão loteando? Isso não é número, é só um rabisco que eu fiz para passar o tempo. E muitas vezes isso também acontece no meio científico. Então existem algumas situações, eu já li algumas um tanto hilárias a respeito disso, onde dois teóricos debatendo a respeito do mesmo autor, um autor ainda vivo, contemporâneo deles, debatendo falando, não, o autor quis dizer isso, ele quis dizer isso, não, ele quis dizer isso daqui, não isso daí. E os dois debatendo de maneira pública, através de artigos, através de discussões. E aí o autor mesmo da ideia se incomodou e se manifestou. E escreveu um artigo dizendo, não, eu não quis dizer nada do que vocês dois estão dizendo e o que vocês estão abordando como ponto nem foi uma questão para mim. O que eu trouxe essa discussão, o que eu tentei abordar com isso é outra coisa. Isso que vocês estão abordando é um enfoque de vocês, eu não dei enfoque a isso. Eu quis trazer uma outra discussão que para mim é mais importante do que essa que vocês estão realizando.
Então, isso nos demonstra que não só ambas as pessoas que parecem ter opiniões completamente opostas podem ambas estar certas no sentido de ter embasamento para defender seu posicionamento, como podem existir um terceiro posicionamento também embasado. Isso é muito importante a gente entender dentro do meio científico, dentro do meio acadêmico, para não cair em alguns erros grotescos e amadores de acreditar que a nossa opinião é válida acima da de todos os outros. E muitas vezes a gente se apoia, inclusive, em embasamento teórico, em autores, que ainda assim não tem garantia nenhuma de acerto. Eu costumo sempre brincar, e é óbvio, eu sempre trago Freud, porque é o autor que eu leio com maior frequência, portanto é onde eu me sinto mais confortável em falar. E eu costumo dizer que eu posso pegar uma obra do Freud, do início da sua carreira, lá por 86, 1800, fiquei bem claro, 1886, 88, pegar obras do início da carreira dele e defender um posicionamento estando embasado nele, ou eu posso pegar obras lá do final da sua carreira, de 30 e poucos, 38, 39, e defender um posicionamento completamente oposto ao primeiro e também estando embasado nele. Porque a gente sabe que as obras freudianas, ao decorrer do seu desenvolvimento, Freud mudou muito a sua forma de pensar. E aí leva muitas vezes a gente a fazer essas interpretações, que eu já trago um vídeo criticando anteriormente no canal, de nós fazermos uma interpretação e acreditarmos que aquela é a única interpretação válida, sendo que os próprios autores vão modificando suas opiniões, vão revendo questões e vão mudando seus posicionamentos. É sempre importante que quando nós nos deparamos com uma opinião divergente da nossa, diferente, nós argumentemos. Então também não é você pensa diferente de mim, beleza, é isso e ficou por isso mesmo. Não. É óbvio que nós temos sim a intenção de construir conhecimento, construir novas opiniões, e para isso é necessário esse embate, é necessário esse conflito de ideias. Mas é preciso também que esse conflito seja manejado de modo a ser produtivo e não destrutivo. É aquela velha questão, você pode gerar uma destruição para construir algo novo no lugar, ou você pode simplesmente sair destruindo tudo, fazendo um monte de alvoroço sem finalidade nenhuma. Então é preciso que quando nós nos deparamos com uma opinião divergente da nossa, nós tenhamos a capacidade de argumentar com embasamento e estar ciente de que eu não tenho certeza de que a minha opinião está certa. Eu acredito que ela está certa devido a eu ter um bom embasamento para defender aquilo, mas pode ser que o outro me apresente um embasamento muito melhor do que o meu. E isso, para quem realmente estuda e se dedica e tem o intuito de construir novas informações, está muito acostumado com isso, com uma frequência quase rotineira. Eu já passei por inúmeras situações onde eu me deparei com pessoas que inclusive tinham muito mais estudo e conhecimento na área do que eu, e eu acabei entrando em um debate relacionado a uma ideia, que eu defendia um posicionamento, a pessoa defendia outro, e eu afirmei, trouxe argumento, trouxe embasamento para defender o meu posicionamento e falei, olha, meu posicionamento é este por isso, isso e isso. E a pessoa não teve como manter a defesa do posicionamento dela e afirmou, sim, parece que o teu posicionamento é coerente. Por mais que eu tivesse um entendimento diferente, parece que o teu posicionamento é coerente. Assim como diversas outras vezes eu tentei argumentar contrário ao posicionamento de pessoas, por acreditar que o meu posicionamento era mais válido, ao menos na minha visão, e a pessoa logo de início assim, já trouxe uma argumentação que te derruba na hora. Não tem como eu me defender. Não tem como eu reafirmar meu posicionamento, sendo que eu mesmo estou enxergando que de fato o meu posicionamento não se sustenta, não é coerente. E aí não é que necessariamente aquela pessoa seja dona da verdade e ela estava certa. É simplesmente que ela trouxe um posicionamento que eu mesmo compreendi como mais coerente. Mas quem de fato vai estar mais coerente ou não, nós nunca vamos saber. E aí muitos podem dizer, mas eu tenho como defender essa opinião porque a maioria pensa igual a mim.
é o maior e o mais grotesco dos erros possíveis. Acreditar que porque a maioria tem a mesma opinião que a sua opinião está correta. Vamos lembrar, quando um sujeito, há muitos anos atrás, disse que a Terra não era o centro do sistema solar, mas sim o Sol. Quantos apoiavam ele e quantos estavam contrários a esse sujeito? Quando outro sujeito, tempos depois, disse que a Terra não era quadrada, que a Terra era redonda, e que se você navegasse sempre em linha reta, você acabaria chegando, retornando a um ponto de partida, e não caindo em um grande abismo de criaturas marítimas assombrosas como se acreditava. Quantos apoiaram ele nessa afirmação e quantos estavam contrários ao seu pensamento? E aí, se eu for citar de cada coisa da história da humanidade, simplesmente vamos ficar aqui por dias citando simplesmente episódios semelhantes, aonde ou uma única pessoa, um único sujeito, ou pouquíssimos, um grupo seleto de sujeitos afirmava uma coisa, todo o restante das pessoas afirmava o inverso, e era aquele pequeno grupo quem depois de um tempo demonstrou-se ter uma validade maior de opinião. Então, hoje nós consideramos que é muito mais válida a opinião de quem disse que a Terra não era o centro do sistema solar e sim o Sol, do que quem afirmava que a Terra era o centro de tudo. Afinal, a Terra foi criada por Deus, só pode ser o centro do universo. Não pode nada ser maior e superior à Terra. Assim como quem dizia na época que a Terra era redonda e não quadrada, hoje nós temos como mais válida essa opinião, e que era a opinião de uma minoria, quando não de um sujeito, em meio a tantos outros. Então, por isso que é muito difícil nós afirmarmos que estamos certo e que o outro está errado. Porque muitas vezes esse outro que grita sozinho uma opinião, enquanto nós defendemos com várias outras pessoas uma opinião contrária, talvez para adiante se demonstre que esse único que tem essa opinião divergente da nossa esteja em uma opinião embasada por outras coisas que nós ainda não temos a capacidade de compreender e que vão se demonstrar mais válidas. Isso é só mesmo para aproveitar. Um dos grandes motivos que me fez gravar esse vídeo. Eu já tenho por hábito discutir questões como essa, mas essa postagem ela se demonstrou bastante frequente, ao menos na rede social que eu utilizo, do Google+, ela se demonstrou bastante frequente nos últimos dias. Então várias pessoas postaram e compartilharam essa imagem de um número desenhado no chão com duas pessoas frente a ele, uma dizendo que é um 6 e a outra dizendo que é um 9, e aí já também trazendo questões anteriores, como eu mencionei, do copo meio cheio, meio vazio. É um debate que eu acredito que sempre é válido estar sendo feito e sempre estarmos pensando a respeito de até onde podemos realmente considerar a nossa opinião mais válida do que as dos demais. É isso mesmo. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.